Vamos aqui no Bandeirantes Acontece falar sobre segurança privada. Claro que tudo está permeado pelo que aconteceu, o fato do assassinato de João Alberto lá no Rio Grande do Sul, né, em uma loja do Carrefour. Foi na sexta-feira, falamos amplamente disso aqui ao longo de toda a programação da Rádio Bandeirantes, e isso suscita os mais variados temas, né? E vamos do racismo, as formas como as empresas lidam com a segurança dos próprios patrimônios. E para falar sobre isso, nós estamos com o Kleber da Silva Lopes, que é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança da Universidade Estadual de Londrina. Kleber, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Kleber, no passado, quem tinha um comércio ou algo do tipo, mesmo uma loja grande, tinha aquele cidadão que era o cara que toma conta da loja. Tinha isso, não era uma empresa que prestava esse serviço. E com o passar do tempo, isso foi, com os mais variados ramos de atividade e que estão ligados ao varejo, foram se profissionalizando, né? Isso são serviços das mais variadas áreas, inclusive da segurança pública. Empresas ganharam notoriedade nesse segmento e passaram a ser as empresas que mais estavam, que mais abrangiam esse mercado. O mercado de segurança pública hoje está muito melhor do que já foi. As pessoas são muito mais preparadas. O mercado de segurança pública ainda é muito formado por ex-policiais militares que fazem esse tipo de trabalho ou não? O mercado de segurança privada vem melhorando nos últimos anos, a sua formação, a qualificação dos profissionais, mas ainda tem problemas nesse mercado, que ficam muito evidentes com casos, situações como essa que ocorreu no Rio Grande do Sul e outras que ocorreram recentemente, várias delas, por sinal, em supermercados. Então, esse mercado tem melhorado, mas ainda ele tem problemas. Há problemas na formação dos profissionais que atuam nesse mercado, há problemas, sobretudo, de empresas irregulares que prestam serviços nesse mercado. A maior parte desse mercado, na verdade, é formado por empresas irregulares. Então, a despeito das melhoras que vêm ocorrendo nesse mercado, ele ainda tem muitos problemas. O Kleber, boa tarde, a Sônia Blota, tudo bom? Prazer você estar aqui conosco no Acontece. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito importante na hora que vocês fazem a escolha do profissional, na hora que as empresas fazem a escolha do profissional. De que forma é feita a avaliação psicológica e de que forma o psicológico é acompanhado? Porque muitas vezes, nem sempre esses profissionais vão tomar conta de um prédio, eles vão lidar com coisas mais pesadas, ou então eles vão estar numa localização mais complicada mesmo. De que forma isso é avaliado? De que forma o perfil psicológico do contratado é qualificado, já que a terceirização ela é uma tendência que ela não vai acabar. Hoje é muito difícil uma empresa ter a própria segurança. Ela sempre vai contratar uma empresa de segurança. Oi, boa tarde, Sônia. Então, esses profissionais, para você se tornar vigilante, você tem que fazer um curso de formação. E um dos pré-requisitos para fazer esse curso de formação é você demonstrar que você tem condições psicológicas para fazer esse curso. Você faz um teste psicológico para mostrar se você tem níveis de agressividade, se você tem o perfil adequado para aquela profissão. Esse treinamento ele vale por 2 anos e depois os profissionais têm que ser submetidos a um novo treinamento com uma carga horária menor, né, que se chama reciclagem. O problema é que entre o momento que ele faz o treinamento e o momento que ele é submetido à reciclagem, muita coisa pode acontecer na vida de um profissional. Ele pode passar por muitas dificuldades na sua vida pessoal, decorrentes de uma série de circunstâncias. E por isso esses testes, o ideal é que eles fossem feitos com frequência, né? Que eles fossem feitos assim que qualquer problema no desempenho desses profissionais fosse detectado. Algumas empresas fazem isso. Algumas empresas monitoram o desempenho desses profissionais, acompanham se eles estão em situações de estresse ou não, e se eles demonstrarem sinais de estresse, eles são submetidos a testes psicológicos, que se mostram que eles estão estressados, eles são retirados daquele posto, que em tese seria mais arriscado para a prestação de serviço, tanto para ele quanto para a reputação da empresa e do contratante. Mas isso nem sempre ocorre.
né? Há empresas que fazem sempre o mínimo, que, portanto, dependem desse teste que é feito inicialmente, quando o profissional entra no mercado, e depois da reciclagem, a qual ele é submetido a cada 2 anos. Então, isso varia muito, o mercado é bastante heterogêneo, né? Mas é muito importante que todo o mercado fizesse esses testes, fizesse esse acompanhamento psicológico dos profissionais. Zaidan. Ô, Kleber, o seu som falhou um pouquinho ali. Eu queria enfatizar um ponto aqui. Primeiro, quem faz esses testes, o teste de psicológico, o teste de reações emocionais em situações de estresse, etc. E segundo, a terceirização livra a empresa de responsabilidades jurídicas? Sobre a primeira questão, quem faz os testes? Esses testes são feitos no momento em que o profissional está sendo submetido à sua formação. Portanto, eles são feitos nas escolas de formação de vigilantes. A formação desses profissionais ela é feita num segmento específico dentro da própria segurança privada, que são escolas de formação, também estão na mão do setor privado. A Polícia Federal, que é quem regula esse segmento, ela tem toda uma preocupação de controlar quem são os instrutores que vão trabalhar nessas escolas. Mas quem são as pessoas credenciadas e autorizadas a fazer esses testes são os profissionais que atuam nessas escolas de formação de vigilantes. Sobre o segundo ponto, da responsabilidade dos tomadores de serviço, aqueles que contratam segurança privada, essa responsabilidade é muito grande, né? Do ponto de vista judicial, o fato de você contratar uma empresa de segurança, terceirizar aquele serviço, não quer dizer que você está isento de responsabilidades. Sobretudo na esfera civil, as responsabilidades costumam recair não só sobre o prestador, mas também sobre o tomador de serviço, quando há algum problema no contrato de prestação de serviço. Então, é muito comum nesse setor, diante de desvios de conduta que resultam em abuso e violações de direitos civis, aqueles que se sentem vítimas ou os familiares daqueles que foram vitimados irem à justiça pedir indenizações por danos morais. E essas indenizações, nos casos de morte, os pedidos são altíssimos, beirando os milhões de reais, né? E a justiça tende a arbitrar esse valor, às vezes diminui, mas, no geral, ela tende a conceder essas indenizações e condenar as empresas. Então, essa responsabilidade recai tanto sobre o tomador quanto sobre o prestador de serviço. Aí vai depender, caso a caso, como é que o processo vai ser constituído. Quem vai estar no polo passivo, quem vai estar no polo ativo daquele processo. Mas, em geral, ambos são responsabilizados. Então, o fato de você terceirizar não quer dizer que você estará isento de responsabilidades. Agora, no caso de seguranças que são autorizados a andarem armados, são situações específicas, aí o controle é direto da Polícia Federal, inclusive para autorização para o porte de arma, né? Pois é, esse é um problema, do meu ponto de vista, no marco regulatório brasileiro, porque a gente não regula exatamente o posto de serviço armado. O marco regulatório brasileiro, ele permite que todo e qualquer profissional de segurança privada que tenha feito o curso de formação, que está regularmente empregado numa empresa, possa portar armas. A decisão se um posto de serviço será ou não armado, essa é uma decisão privada que cabe ao contratante e ao prestador de serviços. Eles, no arranjo contratual, é que vão decidir se determinado posto deve ou não ser armado. A Polícia Federal não faz o controle sobre essa decisão, o que, do meu ponto de vista, é equivocado, deveria fazer. O controle ele é feito sobre o processo de formação dos vigilantes e sobre o processo de compra e movimentação das armas de fogo. Mas, se a empresa de segurança tem armas de fogo no seu estoque, e se ela, em comum acordo com um tomador de serviço, chega à conclusão de que um posto tem que ser armado, ela vai designar um vigilante com arma para prestar o serviço naquele posto. E a Polícia Federal tem pouco controle sobre isso, exceto, como eu disse, na movimentação das armas. Por exemplo, quando você movimenta a arma da empresa até o posto de serviço, ou quando você opta por deixar a arma no posto de serviço, há toda uma série de regulamentações, de regras de como isso tem que ser feito. Mas a decisão sobre prestar ou não serviço de forma armada
ela no Brasil, ela infelizmente não pertence ao órgão regulador, ela está prevista em lei. Portanto, todo e qualquer posto pode ser armado. Kleber, deixa eu só te fazer uma pergunta. No treinamento, até que ponto os instrutores eles explicam, né, para os contratados, para quem vai exercer o serviço de segurança, que você tem que fazer a segurança e não intimidar. Até que ponto isso vai? O que é explicado? O que é passado? Até para a gente... Porque muitas vezes ele não está armado, mas ele mesmo é uma arma. O cara sabe lutar, sei lá, judô, kung fu, taekwondo. É difícil numa circunstância. Como é que a pessoa ela dosa essa história? Porque realmente há situações em que o segurança precisa agir. Mas seguranças como esses que mataram o João Alberto, você via pelo tamanho, e o João Alberto também era grande, que ele não conseguiu se defender, né? E até que ponto, por exemplo, a história diz que ele ofendeu uma vendedora, mas aí eles foram para fora e continuaram a briga lá. A gente sabe que isso é um caso de racismo, que foi uma história bem diferente, mas como que existe esse treinamento para o sujeito parar, saber a hora de parar, só de exercer o papel de segurança? Então, Sônia, em tese, esse treinamento ele existe nas academias de formação dos vigilantes. Um dos itens da formação dos vigilantes é justamente aprender como a força deve ser usada proporcionalmente às ameaças que são enfrentadas. Mas esse treinamento ele é relativamente reduzido. O curso de formação de vigilantes ele é um curso que tem 200 horas, né? Mas a formação para o uso proporcional da força, ela ocupa apenas 8 horas dentro dessas 200 horas. Tá? Então, embora o vigilante receba noções elementares sobre como ele deve utilizar a força física, respeitando o gradiente de uso da força, ou seja, respeitando as diretrizes segundo as quais a força tem que ser utilizada de maneira proporcional à ameaça. E no caso lá do Rio Grande do Sul, muito claramente os seguranças extrapolaram. Lógico. Né? Eles estiveram completamente antiprofissional. Né? Então, há essa instrução, há esse treinamento, mas ele é bastante reduzido. E essa formação básica que é dada ao vigilante, exigida por lei, ela é muito difícil de preparar o vigilante para lidar com situações daquele tipo. De modo que é importante que tomadores e prestadores de serviço suplementem, deem um treinamento além do mínimo exigido por lei, porque as consequências podem ser muito graves. Né? A gente falava, claro, a questão mais dramática é a perda de uma vida humana, num caso desse tipo, mas a gente falava anteriormente das consequências que isso tem na esfera civil, a responsabilização que vai recair tanto sobre o contratador, vai recair tanto para o contratante quanto para o prestador de serviço. Né? A responsabilidade que recai sobre os seguranças na esfera penal, eles vão ser provavelmente julgados e condenados, e há também para as empresas um outro tipo de responsabilidade, que é muito ruim para os negócios, que é o dano reputacional que esse tipo de caso, ao ganhar a mídia, ao ganhar as proporções que esse ganhou, vai receber. Então, eu li agora à tarde que as ações do Carrefour, por exemplo, elas caíram 4%. Mais de 4% na Bolsa hoje. Isso acho que é um exemplo muito... Pois é, com certeza. A reputação das empresas, quer dizer, na hora de você contratar, você tem que realmente saber quem você está contratando. Aqui não estou dizendo que se o Carrefour está certo, se o Carrefour está errado. Estou falando de uma empresa, de uma forma geral, porque cai na reputação, sim. E, na verdade, a figura do segurança tem que ser alguém que nos inspire. Segurança é a palavra básica e que, na verdade, você acaba invertendo o papel e sendo uma ameaça. Quer dizer, imagina uma pessoa entrar intimidada com medo de como é que ela vai sair do estabelecimento, né, Ronald? Ô Kleber, você falou sobre empresas clandestinas. Elas são clandestinas por quê? Para fugir de impostos ou para usar profissionais que normalmente não estariam habilitados para exercer a profissão? Oi, Ronald. Elas são clandestinas pelos dois motivos. Né? E um terceiro motivo ainda é fugir da série de regras que são impostas pela Polícia Federal. Não é tão trivial abrir uma empresa de segurança. É necessário ter um capital mínimo, é necessário comprovar a idoneidade dos seus sócios, é necessário uma série de infraestruturas específicas
para você poder armazenar armas, por exemplo, e manter armas sob a sua guarda, né? Então, as regras que existem no Brasil, elas, em perspectiva internacional, elas são relativamente rígidas. Tá? Esse setor, ele de fato, ele tem regras bastante rígidas. E tudo isso implica em custos para as empresas, né? Então, uma empresa que não segue essas regras, ela tem condições de operar no mercado e vender um serviço a preços muito mais reduzidos, o que a torna mais competitiva. Tá? Então, além desses 2 pontos que você destaca, eu acrescentaria esse terceiro ponto. E, de fato, a recolha dos impostos também é outro ponto. Se a empresa está atuando informalmente, ela tem condições de prestar serviços também mais baratos, porque ela não vai, né, recolher todos os impostos que ela deveria. E também porque muitas dessas empresas, elas são organizadas por profissionais da área de segurança pública, que não podem atuar nesse segmento, a não ser que eles atuem apenas como sócio ou cotistas dessas empresas, né, sem ter uma participação efetiva na gestão, na prestação de serviço de segurança privada. Só que muitos profissionais da área de segurança pública, eles atuam como donos dessas empresas. Muitos atuam, inclusive, empregando os seus subordinados da área de segurança pública nessas empresas, né? E essas empresas tendem a operar na ilegalidade para fugir desses controles que existem, tanto sobre os profissionais de segurança pública, que não podem atuar no setor de segurança privado, quanto os controles que são realizados pelo órgão regulador, que é a Polícia Federal. Kleber da Silva Lopes, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança da Universidade Estadual de Londrina. Kleber, muitíssimo obrigado, muito esclarecedor o bate-papo com você. Até uma próxima, tá bom? Obrigado, boa tarde.